E aqui a gente também tem muita pergunta de imposto, taxa, eu juntei tudo aqui, né? Porque eu falei, nossa, é tanto imposto, taxa, a gente fica assustado no Brasil, É, né? o Brasil é. Mas assim, numa média geral, você vai comprar um imóvel, em leilão, o que a gente pode esperar de imposto e taxa? Como que funciona isso? De largada, é cobrado sobre o valor da arrematação, tá, gente? cinco Uhum, por cento. tá. Então, se arrematou 100.000, você já paga ali 5 para o leiloeiro. Aí, você vai ter que pagar o imposto de transmissão sobre bens imóveis, que é o ITBI, que tem uma como é um imposto municipal, a alíquota dele vai variar de município para município. Perfeito. Então, lá no Rio é 3%. Em Barra Mansa, ali do lado, se eu não me engano, é 2,5%. Dentro do próprio estado do Rio tem uma variação. Aqui em São Paulo tem locais que são 3%, outros Sim, são 2%. Mas não foge muito disso, não. Vai de 2 a 4, sim. é uma variação, 2,5%, é uma variação em torno de uma alíquota, desse intervalo de alíquotas. Então, você coloca 5% do leiloeiro, 5%, mas vamos botar o Rio de Janeiro, 3% de imposto. A gente gasta, em média, 1% com cartório, Legal. com as taxas de Sim. cartório e certidões, etc e tal, em torno de 1%. Então, só que a gente já tem 9%, Tá. né? E aí, eu costumo colocar na tabela o tempo de vacância, que são 6 Hum, meses. E aí, vai variar também sim. se é um imóvel dentro de condomínio, que aí, se for dentro de condomínio, se calcula 6 meses de condomínio. Se é de rua, não tem que se Sim. preocupar com isso. Só a luz que você não pode desligar, como você Só falou, a né? luz que você não pode desligar, mas aí você paga aquela taxa básica lá da cessionária de luz, Perfeito. que é baixinho. IPTU proporcional, Sim. enquanto ele é seu. A partir da arrematação, todos os custos daquele imóvel são seus, mesmo que tenha alguém dentro. Ah, mas eu não fui metido na posse, tinha alguém. Arrematou, é seu. Depois você cobra Uhum. daquela pessoa, mas é seu. Perfeito. Então, você tem que colocar isso na planilha de custos também. Então, eu falo com os alunos, com os clientes, que de largada, você já pode calcular uma média de 10 a 11% sobre o valor arrematado de custos Legal. fixos. Tá. Na verdade, não. 9% de custo fixo e uns 11% a gente calculando esses variáveis, que é o tempo de vacância, Isso condomínio, é bom saber. né? Então, de 8 a 12% de valor. E aí, depois, quando a gente mexe nesse valor outra vez, na hora da venda, tá Uhum. demorando a sair, vamos dar uma reduzidinha nesse lucro, baixa um pouco esse Sim. preço, que é melhor sair mais rápido. Então, é o que eu falo, né, que é importante. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião para prestar assessoria, mas o cliente já tinha feito a primeira arrematação dele. Ele é lá do Rio. Aí ele, doutora, você fala de 30%, eu trouxe aqui a minha tabela para te provar que não dá. Olha, eu fiz meus cálculos aqui, inclusive acabei de arrematar um imóvel, mas aí eu fiquei meio assim e tal, eu resolvi contratar a história da senhora e botou, espelhou, a gente fez por videoconferência, espelhou na tela do Zoom, assim, a planilha dele bonitinha, bem feitinha, planilha Sim. certinha, mas só teve um problema. Ele pegou um imóvel Uhum. que o desconto já não chegava nem a 40%. Falei, Tá. meu bem, como é que você quer ter um lucro líquido de 30 se o bruto não está chegando Sim. nem Tá a apertado, 40? né? E eu ensino que só de custo fixo você vai ter 10. Então, você A não ia conta não chegar. fecha, né? E ele arrematou, o valor de mercado era 145, ele arrematou por 100. Uhum. Sendo que desses 45.000 de Sim. lucro que ele poderia ter, ele já teria que pagar as taxas de custo que eu falei e ainda teria que descer um pouquinho do valor de mercado Hum. para vender mais rápido. Ele não vai chegar a 30, mas mesmo que ele chegue em 10, 15, 20%, primeiro imóvel arrematado Pô, pra sozinho, começar? gente, eu falei, você foi muito bem. E ali tem acho que o lance da experiência, né? Sim, Que eu sempre falo com o pessoal, às vezes você tem que pagar para ter experiência. Só sim, que se você tá fazendo um curso, né? E é, aí ele ganhou experiência com você, e o cara tá ganhando dinheiro na primeira, é, isso é maravilhoso. A maioria é. das pessoas, para ganhar experiência, paga. Olha só, Exatamente, paga para ter. Então, o cara perde o dinheiro para ter leilão é experiência, um né? local que é difícil você pagar para ter experiência. O que Olha pode só, acontecer é você ter um lucro ridículo de 2, 3, 5%. Ah, entendi. mesmo assim vai ter um lucro, assim. Você não vai conseguir começar lá com Sim. lucro lá em cima. Ainda mais porque Uhum. os lucros vão ficando mais fáceis de serem atingidos quanto maior for o aporte. Porque para Perfeito. pensar comigo, se você não tem tanta malandragem para descobrir um leilão com pouca concorrência, que tem que ter uma certa Uhum. malandragem para achar os leilões que têm pouca concorrência, você vai acabar caindo naqueles que têm mais concorrência.
E quanto maior for o preço de arrematação, eu não falo valor porque valor é diferente de preço, Sim. né? Então, quanto maior for o preço, menos vai ser a concorrência, porque tem que ter bala na agulha. Sim. Quanto mais barato e bom for o local, maior vai ser a sua concorrência, se for um leilão conhecido de tantas pessoas. Então, aceite ter lucros bem menores no início, comece por imóveis menores, com preços menores, porque você dilui o risco, né? O seu risco ali no negócio é bem menor, você está aportando menos, e aí você não sente tanto medo de perder aquele dinheiro. Pô, não tô, vou botar 40 mil aqui só, né? Não vou botar 100, então Sim. começa menos. Começa em parceria com o irmão, com alguém, cada um dá Sim. 20, 25, você já para ter experiência mesmo, entendeu, Sim. John? Para o cara sentir como é que funciona Sim. aquilo e deu certo primeiro. Pô, 5% de lucro, mas deu certo. Sim. 5. Um degrau de cada vez, né? Vamos começar menor e depois ir crescendo. Ele já vai para o outro, já Legal. entendendo, ganhando experiência e eu sempre termino as palestras que eu faço dizendo que agora eu vou esquecer a frase. Que na verdade o melhor professor é o campo de batalha. É isso aí. Porque é ali no vamos ver, e isso em toda a área da sua vida, né? Você no seu trabalho, eles no deles, nós lá no escritório, é no campo de batalha que você vê, pô, nasceu uma dificuldade nova que eu nunca passei na vida antes ali, né? Sim. Então, aí você, como é que eu lido, como é que eu contorno isso? Como é que eu soluciono isso? Como é que eu lido com isso? Então, você vai ganhando experiência Perfeito. e vai aumentando a sua coragem, né, de conseguir lidar Com certeza. com as situações da vida, E assim. uma dúvida, você já deu uma dica maravilhosa.